Boa noite, irmãos. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite. Eu me sinto muito grato. Eu já vim para cá hoje entendendo que eu estava vindo para uma das igrejas mais lindas que eu já entrei. Porque eu sei que a beleza de uma igreja, ela não está em tudo isso que os meus olhos podem ver aqui, que por si só já é linda, né? Uma igreja que a gente percebe o zelo de cada um de vocês pelo cuidado que tem com o espaço. Mas a beleza da igreja, eu penso que está na história da igreja. Alguns dias atrás, o pastor Davi me compartilhou aquele vídeo com a história da igreja, como que eu chorei assistindo aqueles minutos todos, né, que é um esforço enorme para resumir 15 anos em alguns minutos, mas cada pedacinho do que foi construído, a gente percebe ali o sofrimento, a gente percebe os vales, a gente percebe os montes, as angústias, as alegrias, os esforços, mas é assim que a gente constrói a igreja, e a beleza da igreja está em como que o povo é capacitado pelo Senhor a perseverar, né? Eu louvo a Deus por estar aqui hoje, eu me sinto muito grato. Tem sido tão difícil hoje em dia, as igrejas, os ministros, tem sido muito complicado, mas está numa igreja sólida, está numa igreja que realmente é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o centro, então é gratificante demais, né? Substituir o pastor Davi aqui é uma responsabilidade muito grande, ele está no momento de descanso merecido, né? Não estou aqui só, eu estou com a minha esposa, que é a mulher mais linda que existe na Igreja de Nova Vida de São Gonçalo, que é a Cíntia. Vou pedir que fique de pé aí, que você possa dar uma salva de palmas pela vida dela, né? Estamos casados há 22 anos e Deus nos deu 4 lindos filhos. Quem disse que essa menina linda tem 4 filhos, né? 4 filhos lindos que nasceram à cara da mãe, né? A gente faz parte da Igreja de Nova Vida de São Gonçalo, fica ali bem próximo ao centro. A nossa igreja já tem 39 anos, dos quais eu já estou ali há 29 anos. E sou pastor há 22 anos ali. A gente tem 22 anos de casado e 22 anos também de ministério. Então é isso. Eu vou trazer para vocês uma palavra nessa noite e eu espero em Deus que o Espírito Santo renove o seu coração e a sua vida através desse texto muito conhecido. Eu não sei nem se você vai querer abrir a sua Bíblia, porque você já conhece o texto, que é o Salmo 23. Só que a gente não vai ler o Salmo inteiro, embora seja um Salmo tão curto, né? Mas a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 4. Salmo 23, apenas o versículo 1 e o versículo 4. O Senhor é o meu pastor, vamos juntos? Nada me faltará. E o versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Diga assim, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Pai, fala conosco mais uma vez nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que já experimentamos até aqui, através dos louvores. Como é bom cantar louvores a Ti. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é que dirige a nossa vida. A Tua palavra é o que mais importa quando estamos no encontro contigo, porque a Tua palavra ajusta a nossa vida. Ela traz uma direção tão necessária, tão fundamental, tão importante para nós. Então, Pai, assim como tem sido todas as vezes que o Teu povo se reúne nesse lugar, recebido uma direção para as suas vidas através da palavra que flui desse púlpito, que não seja diferente nesta noite. Que o Senhor fale conosco e que a Tua palavra, ela encontre lugar no nosso coração e ela traga a vontade do Senhor para a nossa vida. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus supre todas as nossas necessidades. Amém?
Ele é o nosso pastor, ele é o pastor da nossa alma. E o pastor, ele tem pelo menos 3 ministérios na vida do seu rebanho. O primeiro ministério do pastor é liderar, é conduzir, é dirigir. O segundo ministério na vida do pastor é cuidar, é alimentar, é nutrir, é suprir as necessidades do seu rebanho. E o terceiro ministério na vida do pastor é que ele é o nosso protetor, ele nos protege, ele nos guarda. Então a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Mas antes de entrar no cerne do versículo, eu gostaria de, nesse versículo de número 1, estabelecer 3 princípios sobre o cuidado do pastor. 3 fatos importantes sobre a bondade, sobre essa misericórdia, sobre esse pastoreio que Jesus Cristo faz, exerce na nossa vida. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui é que Deus, ele é a fonte de tudo que nós precisamos para viver. Diga comigo, Deus é a fonte de tudo o que eu preciso para viver. Veja que a nossa fonte não é o nosso lazer. A nossa fonte de vida não são as pessoas, por mais importantes que elas sejam para nós. A nossa fonte de vida não são os nossos amigos. A nossa fonte, ela não está em coisas materiais, em coisas terrenas. Jesus, sim, Ele é tudo o que nós temos. Ele é a fonte da nossa vida. Porque sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele nós não fazemos nada. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, nós encontramos na pessoa de Jesus. Ele é o pão da vida. A Bíblia diz que Ele é a luz do mundo. Ela também diz que Ele é a água da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é tudo para nós. Então se a sua vida ela está desfocada, se você por um momento não consegue olhar para Jesus e não ver nele a fonte de tudo que você precisa, a fonte de tudo que você necessita para viver, ele não é de fato o seu pastor ainda. Ele não é de fato o Senhor da sua vida ainda. Então presta atenção em algo, se você coloca a sua segurança em algo que você pode perder, a sua segurança é falsa. Mas se você coloca a sua segurança em algo que você não pode perder, você é feliz. Você está seguro. E se existe algo na nossa vida que nós não podemos perder, é a certeza de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E como nós cantamos aqui, Ele é o centro de tudo que há, é o centro de todas as coisas. Ele é o pastor da nossa alma. E nada, nem ninguém pode nos afastar desta relação de intimidade com o nosso Deus. Nada e ninguém pode nos remover deste lugar seguro que a nossa vida está, que é guardada na palma das mãos do nosso Jesus. Esta relação que nós temos com Jesus, que ela começa aqui na terra, mas ela continua no céu. Porque Ele é o nosso pastor aqui e agora, mas Ele será também o nosso pastor para sempre. E a nossa fé e a nossa confiança está nele. A nossa segurança está nele. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui é que Deus é a fonte de tudo que nós precisamos para viver. Amém? Segundo princípio, não há nada que eu necessite que Deus não possa me fornecer. Diga comigo, não há nada que eu venha necessitar que Deus não possa me fornecer. Não sei se os irmãos podem botar aqui na tela, em Filipenses 4:19, se a gente conseguir, a gente pode ler juntos. Diz o texto, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Então presta atenção,
É Deus quem vai suprir, não são as pessoas, não são as coisas. Às vezes a gente olha para as circunstâncias, a gente se frustra, olha para as circunstâncias e se desanima, olha para as circunstâncias e é tomado por ansiedade. Mas o crente, ele aprende a não viver pelas circunstâncias. O crente aprende a viver pela fé, é por aquilo que ele crê. Então olha para Deus, é Deus quem vai suprir, através de Cristo Jesus, segundo a sua riqueza em glória, cada uma das nossas necessidades. Em outras palavras, se você está triste, Ele tem alegria para você. Se você está com fome, Ele tem alimento para você. Se você está inseguro, Ele dá a proteção que você precisa. Então, não importa a necessidade que você tenha, Jesus supre tudo. Diga para o seu irmão aí, não importa a necessidade que você tenha, meu irmão, Jesus supre tudo. Esse Salmo 23, ele é apenas um exemplo simples, de algumas necessidades que eu e você temos e que Ele supre. Mas você pode ter uma lista. Não importa a lista que você tenha. Se essa lista de necessidades tem 3, 4 pontos, ou se tem 30, 50, 100. Não importa a lista que você faça. Não importa o que você venha precisar ou necessitar. E o que você venha ser de urgente na sua vida. Jesus pode suprir tudo. Você encontra todo o suprimento na presença de Jesus. Você encontra todo o suprimento na pessoa de Jesus. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui é que Deus é a fonte de tudo que nós precisamos. O segundo princípio, não há nada que eu venha necessitar, que Deus não tenha o poder para suprir e fornecer na minha vida. Amém? Terceiro princípio que nós aprendemos aqui é que Deus não quer que eu viva preocupado demais. Deus não quer que eu viva demasiadamente ansioso. Já existe a nossa preocupação normal, a nossa ansiedade normal que nos move, que nos locomove, que nos impulsiona, mas já basta para cada dia o seu próprio mal. Deus não quer que essa minha preocupação, que essa minha ansiedade se torne em patologia, que seja algo descontrolado, que fuja do controle. No Sermão do Monte, quando Jesus está ali falando sobre ansiedade, ele disse, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, Deus não quer que eu viva ansioso por nada, demasiadamente preocupado com nada. Porque, irmãos, a vida, ela não consiste apenas nas coisas materiais. A vida não consiste apenas em coisas terrenas e materiais. Você já pensou como que Deus ele cuida das coisas irracionais? Como que Deus cuida da natureza? E o Deus que cuida das coisas irracionais, que cuida da natureza, que cuida de toda a criação, será que esse Deus não cuidaria de nós? Que somos seus filhos, que fomos criados à sua imagem e à semelhança dele, que somos a coroa da criação dele, quanto mais Deus não cuidará de nós. Ele conhece todas as nossas necessidades antes mesmo das nossas palavras e petições chegarem à nossa boca. Antes que você peça qualquer coisa a Ele, Ele já conhece o que você precisa. A gente sabe que a ansiedade e a preocupação é algo inútil. Você acha que a sua ansiedade, a sua preocupação pode mudar alguma coisa na sua vida? Pode transformar alguma coisa na sua vida? Não acrescenta em nada. As nossas ansiedades e preocupações só nos aprontam. Elas não mudam nada em nós. Elas não conseguem acrescentar um côvado à nossa altura. Nossas ansiedades e preocupações não conseguem aumentar um segundo da nossa existência. O exagero das preocupações é um comportamento de um incrédulo. Os incrédulos vivem ansiosos demais.
E é por isso que todos os dias da nossa vida, nós precisamos declarar: o Senhor, Ele é o meu pastor, e nada vai faltar na minha vida. O Senhor é o meu pastor, e nada vai faltar na minha família, na minha casa, no meu lar. O Senhor é o meu pastor, e nada faltará na minha igreja. Amém, irmãos? Até agora a gente viu apenas a análise do versículo 1. Mas agora o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja que Deus está conosco nos montes, Deus está conosco nas fases de alegrias, mas Deus também está conosco nos vales. Deus também está conosco nas angústias. E na Bíblia, vale é vale. Biblicamente, vale é apenas uma expressão geográfica que a gente usa, né? Mas metaforicamente, nós sabemos que vale é o quê? É um tempo difícil. Quando você chega para alguém e fala: e aí, irmão, como está? Rapaz, eu estou passando por um vale, você já sabe que a coisa está feia, não é? Então, metaforicamente, a gente sabe que vale é um tempo difícil, é um tempo de sofrimento, é um tempo de desânimo, é um tempo de dor. E quem sabe você está aqui hoje, ou você está me ouvindo hoje através dessa tela, participando desse culto, assistindo, e diz: olha, pastor, eu estou passando por um vale. Eu estou passando por uma fase na minha vida, uma fase complicada, uma fase difícil, uma fase de sequidão, uma fase de escassez, de aridez, um vale de dor. E eu quero dizer 3 coisas sobre essa figura do vale que aparece aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi, ele está citando aqui uma região geográfica, uma região por onde ele passa a cavalo. E o caminho que ele passa a cavalo é tão estreito, que ele olha para cima e ele só vê morte. Esse é o contexto aqui. Eu quero dizer para vocês 3 coisas sobre o vale. A primeira coisa é que os vales fazem parte da nossa vida. Eles são inevitáveis. Ninguém está livre do vale. Eu e você, na nossa caminhada com Deus, na vida cristã, nós estamos sempre alternando, como crentes que nós somos, momentos de alegrias, momentos de graça, momentos de privilégios, mas também momentos de tristeza. Na caminhada cristã, você não será feliz para sempre. Não saltará de alegria para sempre. A caminhada cristã, ela também tem as suas angústias. Mas também não tem angústia para sempre. Ela também tem os seus momentos de celebração. E assim é a nossa vida com Deus. É entre vales e montes que nós andamos e caminhamos. Deuteronômio 11, versículo 11. Quando Deus vai dar a terra prometida para o povo, Deus diz: olha, a terra que vocês passarão a possuir é terra de montes e de vales, e das chuvas beberás as águas. Você tem noção do que Deus está dizendo para aquele povo? Aquele povo que andou no deserto durante tanto tempo e agora está diante da conquista de um grande sonho. Estão olhando para aquela coisa linda, até que enfim vamos pisar nessa terra. Deus está dizendo para esse povo: a terra que eu vou dar para vocês é uma terra de montes e de vales. No mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. No mundo nós encontraremos, irmãos, dificuldades. Você precisa entender isso, que nós estamos expostos a esses momentos de instabilidade na nossa vida. Ninguém está isento disso. Ninguém está livre disso. E eu preciso que você entenda que o sofrimento, ele deve ser encarado na vida cristã como algo ordinário e não como algo extraordinário.
O sofrimento coexiste com as alegrias. Na vida cristã, são dois sentimentos que caminham de mãos dadas. Nós não devemos ficar espantados ao enfrentarmos momentos difíceis na nossa vida. Eles fazem parte. Aliás, você só é o que você é hoje pelas dificuldades que você passou até aqui. Você só teve o seu caráter lapidado e chegou até agora pelo fato de ter passado tudo o que você passou. O caráter de Cristo é formado em nós à medida que nós somos talhados, à medida que nós somos burilados, à medida em que nós somos formados, moldados através das dificuldades da vida. E Deus vai nos amassando como o oleiro amassa o barro e vai nos dando forma, e mesmo estando nas mãos do oleiro, o vaso pode se estragar. É isso que nós vemos lá em Jeremias 18. Mas o oleiro pega aquele vaso estragado e não joga fora. Ele faz um vaso novo de novo. E ele desfaz e ele refaz. São as dificuldades, são as lutas. E foram elas que nos fizeram quem nós somos hoje. E nós ainda estamos sendo transformados de glória em glória. Ainda vamos enfrentar muitas coisas ainda, mas em todo tempo o Senhor será conosco. Em todo tempo não faltará a presença dEle. Amém, irmãos? Segundo ponto aqui sobre os vales. Os vales são imparciais. O que significa isso? Eles acontecem com todos. Com todos. Coisas boas acontecem com pessoas boas e ruins. Coisas boas acontecem com crentes e descrentes. A chuva, quando cai apenas para os justos? Não, cai também para os ímpios. E o sol, quando brilha? Brilha para os crentes e para os descrentes. Recentemente, nós acompanhamos essa tragédia no Rio Grande do Sul, cujas consequências elas perduram até hoje. Infelizmente, a gente está vendo que vai durar um bom tempo. Milhões e milhões de pessoas passando por situações extremas, por situações complicadíssimas, e que perderam seus bens, e muitos perderam suas vidas. Os vales vêm para todos. Ninguém está livre. Mas, em terceiro lugar, os vales, eles são imprevisíveis. Muitas vezes a gente não planeja, a gente não vai cronometrar, a gente não prevê. E quando a gente se dá conta, a gente de novo num vale. A gente está aqui hoje, estamos reunidos aqui hoje, nesta igreja, está tudo bem. E a gente chega em casa, ou amanhã a gente começa a nossa rotina da semana, nosso primeiro dia útil, tudo tranquilo, amanhecemos o dia, tomamos nosso café, está tudo em paz. Mas, de repente, você recebe uma mensagem. De repente, você recebe um WhatsApp. De repente, você recebe uma ligação, um telefonema indesejado. Instantaneamente, entramos no vale. Estava tudo bem até você receber aquela mensagem. Quem nunca passou isso, irmãos? Sem perceber, foi instantâneo. Entramos num vale, um telefonema, um diagnóstico, uma notícia. Nós estamos expostos às angústias, estamos expostos às tribulações, às aflições desta vida. Mas o que é bonito nesse texto é que Davi expressa muito bem as aflições da nossa alma. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, em primeiro lugar, ele vai nos mostrar aqui que, embora nós venhamos passar pelos vales da sombra da morte da vida, nós não estamos sozinhos. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Irmãos, o vale é temporário, mas a presença de Deus conosco é permanente. O vale é temporário, mas a presença de Deus é eterna. O vale da sombra da morte termina, mas Deus continua conosco todos os dias da nossa vida.
E a gente vai de provação em provação, a gente vai de aflição em aflição, mas a gente vai rompendo em fé. E é com muito esforço que nós entramos no reino de Deus. E nós vamos caminhando entre vales e montes, entre portas fechadas e abertas, entre lutas e vitórias. A gente vai caminhando, vai avançando, como aqueles que são resgatados pelo Senhor, até um dia nós entrarmos na Sião celestial. Mas nós vamos em meio às lutas, nós vamos em meio a muitas provações, nós vamos em meio a muitos sofrimentos, mas nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Diga para o seu irmão, nós não estamos sozinhos, meu irmão, Deus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E é muito importante a gente entender esse negócio de sombra. Porque você sabe, a sombra, ela é muito maior do que a realidade. Você pode estar em frente a uma casa, se o brilho do sol, ele projetar sobre aquela casa, você olhar para frente, você vai ver um edifício. Não é isso? Se você está diante do sol, o sol fizer uma projeção de você, a sua sombra vai parecer um gigante. A sombra, ela é sempre maior do que a realidade. Significa que o nosso medo, tantas vezes, ele é sempre maior do que a realidade, do que realmente está acontecendo. Está acontecendo uma situação na nossa vida, mas como nós nos sentimos inseguros com aquilo, a gente faz uma projeção daquilo muito maior do que realmente aquele problema é. Nós já somos assombrados por natureza, não é? Tem gente que não pode ver a barata, inclusive irmão, tá? Mas na nossa cabeça, a nossa mente, os nossos sentimentos, você sabe disso, tem a capacidade de aumentar os problemas, fazer uma tempestade num copo d'água. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos, a sombra, muitas vezes, é fictícia. O medo, muitas vezes, é desproporcional. É a sua preocupação excessiva. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo especial. Só existe sombra onde existe luz. Só existe sombra onde existe luz. Diga comigo, só existe sombra onde existe luz. E se Deus está comigo no vale da sombra da morte, eu estou do lado da luz, que é Jesus. E ele diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, é nesse momento que nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, que nós temos que focar em Jesus. Qual o problema que você está passando hoje? Foca em Jesus. Aliás, esse é o segredo de se passar por uma tempestade de cabeça erguida. Tira o teu foco dessa tempestade. Porque se você fixar o seu olhar no problema, ele vai se agigantar mais do que realmente é. E você vai se fragilizar mais do que realmente é. Então, na tempestade, aprende a olhar para Jesus. Desfoca do problema, não é ignorar o problema, ele existe, ele está ali, tem que ser tratado, mas submeta aquilo ao Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, sem Ele você não pode fazer nada, mas também significa que com Ele você pode todas as coisas. Então foca em Jesus. Nós temos que entender que os problemas muitas vezes são maiores do que a mim mesmo, mas Jesus é maior do que tudo. E a presença de Jesus na minha vida não vai permitir que a sombra da morte prevaleça sobre nós. Você pode estar passando por um vale agora. Você pode estar passando por uma situação difícil na sua vida, mesmo sendo crente, mesmo sendo um servo de Deus, mesmo temendo ao Senhor, mesmo sendo fiel a Ele, mesmo tendo uma vida consagrada ao Senhor, mas você é humano. Você é humano. Nós estamos nessa terra. Nós não estamos isentos de problemas e de lutas.
Vida cristã não é uma imunidade de problemas. Não é uma redoma de vidro. Não significa que você está ausente de lutas na sua vida. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós passaremos por momentos de vales. Pode ser um vale de dificuldade financeira, pode ser um vale de dificuldades relacionais, pode ser um vale de dificuldade no seu trabalho, ou por falta de trabalho, ou na sua saúde. Você pode estar passando por um vale pessoal, um vale conjugal, um vale familiar, um vale espiritual, uma situação de desânimo na sua vida, de aridez. Davi está dizendo: Senhor, Tu estás comigo. Tu estás comigo. Você pode até dizer: olha, pastor, eu sei o que Davi está dizendo aqui, mas eu não vejo Deus nessa minha causa. Eu lamento muito porque eu estou enfrentando um problema, eu não sinto a presença de Deus agindo, atuando nesse problema que eu estou passando. Eu não sinto, eu não vejo o bordão dele, o cajado dele na minha vida, eu estou angustiado. Eu não sei o que fazer mais, eu não sei o que falar. Eu estou desamparado, é assim que eu me sinto. Mas, irmãos, eu vim aqui nessa noite só para dizer para você que você não está sozinho. Por mais que você pense estar, você não está sozinho. E eu vou dizer para você outra coisa. Deus tem um propósito para cada vale que você passa. Não desperdice o seu vale. Deus tem um propósito ali. Deus quer te mostrar alguma coisa ali. Deus quer te ensinar alguma coisa nesse vale. Deus quer mostrar a glória dele através do seu vale. Quando Deus permite que eu ande pelo vale da sombra da morte, é porque Ele tem um plano, é porque Ele tem um projeto, é porque Ele tem um propósito. E o propósito é sempre nos levar à maturidade espiritual, a um nível de fé espiritual, que seja capaz de perseverar, apesar de todo o problema que nos cerca. Romanos 5, versículo 3 e 4 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência, ela produz esperança. Então, cada tribulação que você passa, você vai passando por uma tribulação, você continua de pé. Você passa por uma tribulação, mas você passa com Jesus. Então, você vai suplantar, você vai conseguir, você vai avançar. E agora você tem perseverança. Agora, a próxima luta que vier, você já consegue perseverar. Porque você sabe que na tribulação anterior, você perseverou, Deus foi contigo. Então agora já criou uma perseverança na sua vida. E porque você está perseverando nas suas lutas, na sua caminhada, agora você tem experiência. Só tem experiência com Deus quem conseguiu perseverar. E porque agora você tem experiência, você consegue ter esperança. Você consegue esperar. Agora que você já perseverou e já teve experiência, você diz: olha, esse problema que eu estou passando hoje, eu vou ter esperança, porque eu já passei por tantas coisas, o Senhor foi comigo, e Ele continuará sendo comigo até o fim. Então, seu coração se enche de esperança. Significa que quando eu passo pelo vale da sombra da morte, com Deus ao meu lado, Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na minha vida. Ele está redirecionando os meus sentimentos. Ele está redirecionando os meus desejos, os meus projetos. Ele está criando em mim um senso de dependência dEle. Você já viu que tem problema que você passa, que ou você depende de Deus, ou você está frito? Deus que faz isso, irmãos. Deus nos coloca, nos permite viver situações, muitas vezes, da nossa vida, que ou você depende dEle, ou você está acabado. Mas é maravilhoso quando você depende dEle, porque o poder dEle se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque a graça dEle é derramada sobre a sua vida. Oséias,
capítulo 2, versículo 15 diz: E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Olha como é que ele começa, Oséias 2:15. Lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. O vale será a porta da esperança. Você vai entrar na esperança através do vale. Através do vale. Eu vou passar pelo vale. Pelo vale que eu tiver que passar. Mas o Senhor vai aumentar a minha esperança. O Senhor vai fortalecer o meu coração. Ele vai fortalecer a minha fé, a minha mente. Salmo 84 mostra que quando você estiver num vale, Deus pode transformar esse vale num vale de bênçãos. Você sabe que o diabo é astuto. Você sabe disso. Ele fez isso com Jesus. E ele faz isso com a gente todo dia. Quando você e eu, quando nós estamos passando por uma situação difícil, ele diz, mas cadê o Pai Celestial de vocês? Pelo amor de Deus, você estava ontem no culto, levantando a sua mão, dizendo que Jesus é o centro de tudo que há. Mas cadê Ele agora? Que você está passando por essas coisas aí e Ele não faz nada. Que Pai Celestial é esse que você tem que deixa um filho passar fome? Passar pela situação que você está passando de escassez? É assim, irmãos. Você está passando por um vale e o diabo fica soprando no seu ouvido, nos seus pensamentos. O diabo fica soprando nas suas emoções negativas. O diabo, ele trabalha nas nossas emoções, fazendo com que Deus caia em descrédito a nós. Que Deus é esse? Que Pai é esse? E o diabo, ele é astuto, ele é sagaz nisso, em lançar dúvida na nossa mente e no nosso coração sobre o cuidado amoroso do nosso Deus. Salmo 84, versículo 4 diz: Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Deus transforma os vales áridos em vales de bênção. Alguns homens que experimentaram os vales escuros e sombrios, eles disseram que ali, na noite escura da alma, foi que eles descobriram quem é Deus. Eles dizem que é na amargura intensa do sofrimento e da provação que você experimenta a doçura de Cristo. Você sabe que as mais belas canções, elas foram feitas nos vales mais sombrios daqueles autores. É quando você está no vale sombrio da morte, com seus medos, com seus temores, com as suas inseguranças, com as suas ansiedades, com as suas angústias, que Deus se manifesta a você e diz: filho, filha, eu estou contigo. Muitas vezes Deus não remove as nossas angústias, mas sempre Ele está conosco para nos servir, nos sustentar, nos capacitar. A recompensa ao passar pelo vale é a vida eterna, sem sofrimento. Os justos, por mais que ele sofra aqui nesta vida,
a felicidade dele é eterna. É para sempre. Irmãos, é de vale em vale. Como diz o salmista, vamos indo de força em força, cada um, até aparecermos diante do Senhor em Sião. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: ninguém segura o crente. Ninguém segura o povo de Deus, ninguém pode obstruir o avanço da igreja do Senhor Jesus Cristo. O vale faz parte dos processos da nossa vida, os vales fazem parte da nossa caminhada, até nós chegarmos lá. Amém, irmãos? Mas eu quero concluir dizendo para você: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então peça todos os dias isso. Todos os dias faça essa oração. Peça que Jesus realmente seja o seu pastor. Pegue esse versículo tão conhecido, já está guardado no nosso coração, na nossa mente, e faz desse versículo a sua oração. Todos os dias. Sua oração: Senhor, seja o pastor da minha alma. Senhor, venha pastorear minhas emoções, venha controlar todo o meu ser, meus impulsos, minhas palavras, minhas ações, meu olhar, meu pensar. Me pastoreia, Jesus. Segundo lugar, coloque Jesus em primeiro lugar em todas as áreas da tua vida. Jesus tem que ser prioridade para você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Terceiro lugar, entregue as suas preocupações a Jesus, através da oração. Pedro disse: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de nós. Nós somos ansiosos, mas o Senhor não deixou de cuidar de nós. Nós somos tão preocupados, mas Ele não deixou de cuidar de nós. Nós questionamos, mas Ele continua cuidando de nós. Mateus 6:34, Jesus diz: basta para cada dia o seu próprio mal. Então, irmãos, vamos confiar em Deus. Um dia de cada vez. Confiar no Senhor, um dia de cada vez. Viva Jesus hoje. Confie em Jesus hoje. Não antecipe os sofrimentos na sua vida. Por mais que você seja organizado na sua vida, mas a nossa relação com Cristo é uma relação existencial. Quando Ele nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é o pão da semana, irmãos. Não é o pão do mês. Não é o pão do ano. Você está aqui hoje buscando a Deus para hoje. Porque amanhã, segunda-feira, você precisa buscar a Deus de novo. Para amanhã. Você não está recarregando sua bateria hoje para a semana inteira. Amanhã você precisa estar diante do Senhor de novo, e prostrado diante dEle de novo, e orando a Ele de novo, e colocando sua vida na presença dEle de novo, e dependendo dEle outra vez, e terça-feira de novo, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, dependendo dEle, porque nós vivemos intensamente cada dia. Amanhã vamos ter experiências novas. E por mais que você tenha programado a sua segunda-feira, amanhã podem acontecer eventualidades que nós não esperávamos. E aí você vai precisar depender do Senhor outra vez. Então, é o pão nosso de cada dia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É aquela luz, a luz do caminho, é aquela luz que vai acendendo em cada passo que você dá. A luz acende, você dá um passo, acende, você dá outro passo, acende, você dá outro passo. É uma vida de dependência dEle. É uma vida de dependência dEle. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe poderosamente.
Que Deus anime o seu coração. Que Deus tenha misericórdia da sua família, da sua vida, e que você saia daqui hoje sabendo que o nosso Deus é um Deus de montes e é um Deus de vales, mas que Ele também é o nosso pastor, e nada irá nos faltar. Amém? Vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Quero fazer uma oração pela sua vida. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Pai bendito, como nós te amamos, Senhor, de todo o nosso coração. Tu és o Deus da nossa vida. Nós precisamos tanto do Senhor. Ó Pai, se conosco nesta noite. Tu conheces, ó Pai, cada pessoa que está aqui nesta noite. Tu conheces, ó Pai, cada um daqueles que me ouviu nesse momento, Pai. Tu sabes que nós somos tão necessitados do Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor na nossa vida para tudo, Pai. Ó Deus, venha de encontro à nossa necessidade. Venha de encontro, Senhor, ao coração de cada irmão e de cada irmã aqui nesta noite. Visita, Senhor. Visita, Senhor, o nosso íntimo, o nosso interior, o nosso coração. E venha nos curar. Venha, Senhor, nos sarar. Venha, Senhor, restaurar a nossa vida. Venha tratar com as nossas emoções. Venha, Senhor, aquietar a nossa alma. Venha trazer a vontade do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Nós não queremos envergonhar o Teu nome, nós queremos honrar o Teu nome. Nós queremos confiar no Senhor em todo o tempo. Nos ajuda, Pai, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Toma a causa desse irmão e dessa irmã em Tuas mãos. Toma esse problema difícil. Toma este drama que os meus irmãos têm vivenciado porventura. Senhor, nós colocamos em Tuas mãos. Trata com isso. E venha desfazer, Senhor, todo laço. Venha desfazer todo embaraço. Venha, Senhor, fazer acontecer onde não está acontecendo. O Senhor tem poder de abrir uma porta onde não tem porta aberta. O Senhor tem poder, ó Pai, de confundir aqueles que pensam que são. Ó Deus, faz uma obra poderosa da Tua providência na vida de cada irmão, de cada irmã que necessita de um toque Teu nesta noite. Toca naquele coração, desfaz, Senhor, tudo aquilo que tem se levantado para confundir, Senhor, para impedir. Ó Deus, faz uma obra poderosa na vida dos Teus filhos, ó Pai. Nós confiamos em Ti. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o supridor da nossa vida. O Senhor é o provedor de tudo que temos e de tudo que somos. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos do Senhor para tudo nessa vida. Que a Tua mão de poder esteja sobre esse irmão e essa irmã. E que eles sejam abençoados rica e abundantemente. É o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. E que todos digam amém e amém. Glória a Deus.